Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Para seu prazer auditivo, tenho uma coleção de histórias assustadoras ocorridas durante o uso de tabuleiros Ouija. Quer vantagens extras e um agradecimento especial no aniversário? Confira o link do Patreon na descrição. Agora é hora de relaxar e deixar a escuridão dominar. Eu uso tabuleiros Ouija desde os 12 anos. Eu sei como isso soa, mas para mim nunca foi uma brincadeira. Fui criado para ser respeitoso com coisas espirituais. Não pergunto nem brinco sobre a morte. Eu só uso a tábua com pessoas que levam isso a sério. Sempre foi assim. A tábua que eu normalmente uso é a minha própria. Está um pouco gasta, mas é minha e já foi purificada mais vezes do que posso contar. Mas um tempo atrás, emprestei a minha para um amigo por um tempo e, precisando de uma, peguei outra emprestada de outra pessoa. Esse provavelmente foi meu primeiro erro. No começo, nada parecia estranho. Usei algumas vezes, só respostas lentas e vagas, nada em comum. Mas meses depois eu trouxe isso de volta com meu namorado e outro amigo próximo. Acendemos algumas velas, nos concentramos e começamos a sessão como de costume. Mas desde o começo a planchete parecia estranha. O espírito que apareceu não se comportava como nada que eu já tivesse contatado antes. Era sarcástico, zombeteiro e usava termos como LOL e haha, como se estivesse se divertindo com tudo aquilo e com a forma como soletrava as palavras. Às vezes, o que parecia um monte de bobagem soava intencional, como se quisesse que repetíssemos besteiras para ele. Em um momento, ele soletrou um nome que eu nem conseguia começar a pronunciar. Mesmo assim, eu disse em voz alta só para ver a resposta e ouvi uma risada que me arrepiou. Terminei a sessão corretamente, me despedi e limpei o tabuleiro, mas a sensação permaneceu e isso ficou me incomodando. Lembro que a amiga que era dona do tabuleiro me contou que algo estranho aconteceu com ela usando ele, então liguei para ela. Assim que descrevi o tom de deboche e o nome sem sentido, ela me interrompeu e disse que já tinha encontrado algo parecido, com um nome diferente, mas com a mesma atitude. Ela concordou em vir aqui naquela noite e decidimos tomar precauções. Pintamos runas protetoras em nossos rostos, um pequeno ritual que nós dois aprendemos a levar a sério. E eu tive um pressentimento de que essa coisa, fosse o que fosse, queria mais do que apenas atenção. Naquela noite, começamos outra sessão juntos, só para ver se conseguíamos obter respostas, ou talvez cortar formalmente a conexão. O tabuleiro acendeu rapidamente, a entidade se manifestou sem hesitar, e a primeira coisa que ela soletrou foi: "Me deixe sair e depois brincar." Respondemos educadamente, dissemos que iríamos pensar sobre isso e tentamos manter um tom neutro para que ela não ficasse irritada. Ela sabia que não iríamos dizer sim, e foi aí que as coisas começaram a dar errado. O ponteiro se moveu bruscamente, girando em círculos rápidos e caóticos sob nossos dedos, com tanta força que nossos pulsos travaram. O tabuleiro ficou gelado, estava congelando, como se eu colocasse as mãos em um bloco de gelo. Meus dedos ficaram dormentes. Tentamos encerrar a sessão, mas não conseguimos. Só na terceira tentativa conseguimos finalmente forçar uma despedida. Limpamos o tabuleiro novamente e o guardamos na caixa e por um tempo foi só isso. O ar no meu apartamento voltou ao normal, nada de estranho, sem pesadelos, sem sombras sussurrantes no corredor, e eu me permiti esquecer disso. 8 meses depois, outra amiga pediu o tabuleiro emprestado para uma reunião. Eu avisei ela, disse para limpar bem o tabuleiro e deixá-lo no sol. Comentei com ela que algo podia estar preso no tabuleiro. Não era um espírito, não exatamente um trapaceiro, mas ela ignorou isso naquela noite antes mesmo de tocarem no tabuleiro. Felizmente não rachou a madeira, só a superfície pintada, uma fissura bem no canto superior esquerdo.
Ela me ligou depois, disse que 2 deles ficaram tontos e enjoados quase imediatamente e que um precisou se deitar. O tabuleiro não deu nada útil para eles, só letras aleatórias e palavras sem sentido, e eles terminaram a sessão inquietos. Desde então, ele ficou no apartamento do meu amigo. Ela não teve coragem de trazer de volta, mas agora é ela quem está passando pelas coisas. Começou com pequenos passos no corredor quando não havia mais ninguém em casa, a televisão mudando de canal sozinha, luzes piscando. No começo era só 1 ou 2 vezes, depois começou a piscar rápido, como em um filme de terror. O Wi-Fi cai do nada, aparecem pontos frios, sombras. O pior foi que ela viu uma silhueta parada na porta do quarto, com postura torta, apenas observando. Agora, não consegue mais dormir com a porta aberta. E então veio a caixa de música. É um brinquedo velho e gasto que ela tem. Ela era uma criança, ficou quebrada por 10 anos e silenciosa há muito tempo. Mas agora, do nada, ela toca. Não o tempo todo, nem mesmo quando alguém está perto dela. Só ocorreu 3 vezes, sempre à noite, vindo de uma caixa no fundo do armário dela. Na mesma noite em que ela me contou sobre isso. Mandei a foto do apartamento dela para um amigo sensitivo. Ela não sabia nada do contexto, mas me respondeu em poucos minutos. Tem uma figura sombria parada no corredor perto do quarto dela. Ela descreveu exatamente a postura curvada, a escuridão, o jeito como observava. Eu li muitas histórias sobre como se livrar de tabuleiros Ouija. Queime-o. Dizem que essa é, supostamente, a pior coisa a se fazer. Alguns sugerem enterrar em cemitério ou embrulhar em pano preto com sal, outros recomendam jogar em água corrente. Não sei no que acreditar, mas sei que algo está ligado àquele tabuleiro. E não é só irritante ou travesso, é inteligente. Ele provoca, imita e segue. Não é malévolo no sentido demoníaco tradicional, mas quer alguma coisa, seja atenção, energia ou permissão. Talvez todas elas. Eu não quero mais isso na minha vida, e meu amigo também não. Mas o que a gente faz? Como você tranca algo assim em segurança? Se alguém já passou por algo parecido, por favor, me diga o que funcionou para você. Estamos ouvindo. Anos atrás, eu, meu melhor amigo, outro amigo e 3 garotas estávamos todos na casa de uma das garotas para o Halloween. A gente ia passar a tarde e a noite relaxando e assistindo filmes de terror. Mas durante a tarde, a garota dona da casa disse que tinha um tabuleiro Ouija e que a gente podia brincar com ele. As 3 garotas ficaram muito animadas para fazer isso. Curiosamente, minha melhor amiga era bastante supersticiosa e ficou muito relutante. Eu e minha outra amiga éramos meio céticas e indiferentes em relação a fazer isso, mas achamos que não tinha sentido. Ainda mais quando ela trouxe aquilo e era uma coisa bem vagabunda. Ela mesma fez com pedaços de madeira velha e caneta marcadora e trouxe um dos copos de uísque do pai dela para usar como planchete. A questão é que éramos adolescentes e gostávamos dessas garotas, então queríamos fazer algo para impressioná-las. Meu amigo supersticioso ainda não queria participar, mas nós outros 5 começamos a jogar. O previsível acontece e começa a soletrar coisas como mostrar os seios, quase como se um dos caras, meu amigo, sem surpresa, estivesse forçando o copo. Quando estávamos com os dedos no copo, eu e o outro cara achamos isso hilário. As garotas, no entanto, ficaram irritadas porque não estávamos levando a sério, então concordamos em fazer direito. Mas depois de alguns movimentos aleatórios, começa a ir para 5, não 6, sim, repetidamente. Nós interpretamos isso como um sinal de que queria que o cara que não estava participando entrasse também. Observação. Todos disseram na hora e depois que não estavam forçando, a parte racional de mim acha que estavam, mas eu não tenho certeza. Depois de muita persuasão, o terceiro cara se junta a nós novamente. Há um período de algumas letras aleatórias ou espasmos, nada coerente. Então começa a repetir uma sequência de 3 letras e alguns números várias e várias vezes. De repente, o cara que entrou por último pula para trás por instinto.
Todos nós fazemos o mesmo, e o copo cai e fica embaçado com uma cruz riscada por dentro. As garotas começam a surtar. Eu expliquei. Os copos obviamente ficaram embaçados porque passamos sei lá quanto tempo com 6 mãos de adolescentes suadas em um copo frio virado para baixo. Isso se chama condensação e está longe de ser algo sobrenatural. A cruz provavelmente já existia nos riscos do lava-copos ou algo assim que a gente não tinha notado antes, mas ficou mais aparente quando o copo embaçou. Enfim, o cara 3 agora está bem quieto, definitivamente não vai jogar de novo, então a gente coloca um filme no lugar. Pouco depois ele vai para casa, claramente não sendo ele mesmo. No dia seguinte ele me liga para perguntar se eu vou a algum lugar com ele. A gente pega o trem algumas vezes e ele vai me explicando no caminho. Eu já sabia, antes de tudo isso, que o pai dele tinha abandonado ele e a mãe quando ele era bebê. E ele não tinha contato com esse lado da família, sabendo quem eram só pelos álbuns de fotos. Na viagem, ele vai preenchendo as lacunas. O sobrenome dele é do pai, pois os pais eram casados, agora divorciados, e ele nunca adotou o da mãe. O nome do meio dele era uma tradição da família do pai. E ele tinha um tio que morreu em um acidente de moto algumas semanas antes dele nascer. Ele só sabia o primeiro nome do tio por causa do acidente, vendo fotos com a mãe dele. Ah, esse é o seu tio, fulano. Ele morreu pouco antes de você nascer, enfim. As 3 letras eram as iniciais do tio dele. Demorou para ele notar, mas após repetirem, a sequência com 2 das 3 iniciais chamou sua atenção e ele percebeu a terceira. Uma era o primeiro nome do tio dele. Ele perguntou para a mãe quando chegou em casa, mas ela tinha pouco a acrescentar além do que ele já sabia. E agora estávamos no trem a caminho do cemitério para onde o tio dele estava enterrado. Assim ele veria se fazia sentido com os números. A mãe dele conhecia o cemitério por causa do funeral, mas desde o divórcio não tinha ido lá, ele nunca tinha estado lá. Observe neste ponto, o vapor e a cruz. As partes que todo mundo achou mais assustadoras eu tinha certeza que eram como expliquei e mantenho essa posição até hoje, apesar da próxima parte. Agora eu estava pensando, talvez todo mundo estivesse envolvido nisso. Talvez ele tivesse ficado mais curioso sobre o lado da família do pai dele. Agora ele era mais velho, tinha visitado o túmulo recentemente e todos eles tinham conspirado para tentar me assustar. Um deles, se não todos os outros, forçando os 5 não sei sim, mordeu ele, entrando relutantemente nessa cruzada Steam Slash. Mesmo assim, minha explicação foi só uma coincidência afortunada. E agora estávamos a caminho de uma grande revelação pré-planejada no cemitério que aparentemente iria me assustar pra caramba. Então chegamos ao cemitério, andamos por lá por um bom tempo tentando encontrar o túmulo e eventualmente o encontramos, junto com a misteriosa sequência de números que vinha depois. As 3 letras eram o capítulo e o versículo de 2 inscrições bíblicas na pedra. Tenho que admitir que, se eu não já estivesse por dentro do pequeno esquema deles, teria achado bem esperto. Virei-me para o meu amigo para dar um high five e elogiar o que teria sido uma artimanha muito inteligente, se eu não tivesse descoberto. Ver ele sentado na grama, olhando para o túmulo e então começar a chorar, literalmente sentado ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Agora, esse cara sabe mentir, sabe pregar peças, e a minha tendência de racionalizar tudo o que qualquer um diz ser sobrenatural me tornaria o alvo perfeito para uma pegadinha assustadora de Halloween. Mas uma coisa que ele não sabe fazer é atuar. Ele estava obviamente e genuinamente triste. Eu simplesmente fui e sentei ao lado dele, ficamos lá sentados por um bom tempo e depois fomos para casa em silêncio. Foi em meados dos anos 90, ele continua meu melhor amigo. De tempos em tempos, insisto para ele fazer outra tábua Ouija comigo, pois agora tenho curiosidade. Ele é o único com quem tive algo parecido com um resultado. Mas ele sempre recusa, não fala sobre o que aconteceu, não me dá o tratamento do silêncio, só tenta mudar de assunto. Pouco tempo após esse evento, ele procurou esse lado da família, reconciliou-se com o pai e conheceu os meio-irmãos, etc. Talvez, no fim das contas,
tenha sido o tio dele tentando fazer com que ele se reconectasse com a família. Minha mãe sempre me disse para nunca brincar com tabuleiros Ouija, mas eu era um adolescente idiota. Eu era maluco porque a gente nem tinha um tabuleiro de verdade. Meu amigo só sabia desenhar um, então fizemos um tabuleiro de papel. Ela desenhou tudo e a gente fez uma planchete improvisada. Ela explicou como tudo funcionava, então nós três sentamos em volta e começamos a jogar. Presumi que uma amiga estava movendo, pois deslizava suavemente e respondia todas as perguntas claramente. Sempre presumo isso quando ouço falar de pessoas jogando. Só quando disse algo que realmente nos assustou, começamos a ficar irritados uns com os outros. A gente fazia aquelas perguntas típicas de adolescentes, tipo quem ia perder a virgindade primeiro? Ele disse em que ordem, com quantos anos e os nomes dos caras. Sinceramente, era tão detalhado que quase parecia real, mas era estranho. A namorada, que era religiosa e muito controlada pelos pais, supostamente seria a primeira a perder. Na época não fazia sentido e dizia que eu seria o último a perder com a outra garota no meio. Perguntamos se íamos casar. Ele disse quem casaria, mas não revelou os nomes dos parceiros. Ele disse quem iria se divorciar e quem teria filhos ou não. Disse que a garota religiosa nunca se casaria. A outra garota se casaria e se divorciaria, e eu me casaria, mas não, eu acho. Todas as perguntas e respostas eram apenas divertidas, mas começaram a incomodar um pouco. Eles estavam com os sentimentos feridos, parecia estranho. Um deles, então, perguntou se seríamos amigos para sempre, seja lá o que fosse, nós dissemos que não. 2 continuariam amigos, mas não seriam mais meus amigos. E eu me lembro de ter ficado chateado, olhei para cima, sem querer tirar as mãos. Todos estávamos confusos, assustados e discutindo quem movia aquilo. Juramos que ninguém estava mexendo, naquele momento. Todos nós estávamos meio irritados com as coisas que estavam sendo ditas, porque estavam ofendendo cada um de nós de alguma forma. Nesse instante, percebi que não era eu movendo aquilo e sabia que eles não mentiriam. Mas tudo estava tão estranho e detalhado que chegava a ser quase insultante. Acabamos pedindo para que dissesse algo que provasse que era real, algo que só ele soubesse que nós não soubéssemos. Ele disse o seguinte: Bruce estava traindo sua esposa Kelly e eles iriam se divorciar. Quem diabos são Bruce e Kelly? Ele continuava repetindo isso, então meio que ignoramos e seguimos em frente. Quando adolescentes, não ligávamos para divórcios. Mas o que disse em seguida realmente nos deixou muito confusos no meio de todas as perguntas que estávamos fazendo. Ao percebermos que não éramos nós movendo, olhamos o tabuleiro em silêncio e ele começou a se mover sozinho. Ele perguntou: querem saber algo? Nós: o quê? E em seguida disse: vocês querem saber quando vão morrer? Ficamos tão assustados que tiramos as mãos imediatamente, o que eu sei que não deveríamos ter feito. Nesse momento, estávamos gritando e sem pensar direito. Chamamos a atenção de alguns outros amigos que estavam em outras partes do porão e eles vieram perguntar o que estava acontecendo. Havia 2 outros amigos que estavam namorando e fazendo sabe-se lá o quê, por isso nos banimos para aquela parte do porão para jogar esse jogo. A mãe dela estava no andar de cima e era a única maneira deles ficarem sozinhos juntos, se todos nós estivéssemos juntos. Estávamos usando velas, eles estavam fazendo coisas do outro lado e queriam as luzes apagadas. Eles tocavam música e não ouviram nada até surtirmos. Depois explicamos tudo ao casal. Ele queria jogar porque achou que era irado e literalmente teve que nos convencer provocando a gente, ele disse. Era tudo falso. É quase como se o nosso ego tivesse falado mais alto. E a gente pensou em como estávamos assustados, porque a gente queria provar que era real e sabia de coisas estranhas. Quando voltamos a jogar, o namorado dela jogou, mas ela não. Ela ficou assustada e subiu imediatamente, ele disse. Prove que você é real e faça alguma coisa. Isso deveria ter sido o sinal para pararmos, disse. Faça ela jogar e descer de novo. Precisamos de mais energia para que algo aconteça. O namorado dela gritou, abriu a porta, convenceu-a a descer e implorou que jogasse. Ela cedeu, mas jogou. Só pediu para colocarmos as mãos no ponteiro e esperar. Eu me lembro que o tempo foi passando e a gente perguntava quanto tempo mais.
até chegar ao ponto em que nossas mãos estavam ficando dormentes. A gente meio que esqueceu do Slash, conversando entre nós mesmos que talvez devêssemos simplesmente acabar com aquilo. Mas o namorado dela não queria e já fazia uns 10 minutos. Acabamos conversando entre nós sobre qualquer outra coisa. E isso acabou imediatamente. O namorado dela e a garota religiosa que estavam de frente para a vela começaram a gritar e apontar, pois foram eles que viram melhor. Eles se levantaram e quando nos viramos para olhar, vimos que o que antes era uma vela normal não era mais. A chama tinha cerca de 2 metros e explodiu. Todos nós gritamos e corremos escada acima, e os pelos da nossa nuca se arrepiaram. Eu nunca tinha ficado tão assustado. E foi aí que ouvimos um som baixo de gargarejo e gritos. Corremos para fora pela porta da frente e ficamos no gramado chorando. Uma das meninas se urinou. Foi uma das experiências mais estressantes que tivemos como amigos. Os vizinhos quase chamaram a polícia, mas a mãe dela correu, confusa, nos acalmando. Nunca mais falamos disso. Foi simplesmente assustador. Mas agora, para a parte assustadora, lembra da parte sobre Bruce e Kelly? No ensino fundamental, chamávamos todos os professores pelo sobrenome. Percebemos o divórcio do nosso professor quando ele parou de usar a aliança. Alguém viu a marca de bronzeado dele e perguntou se havia perdido a aliança de casamento. Ele mencionou a separação da esposa e rapidamente mudou de assunto. Depois descobrimos que o nome da ex dele era Kelly e o nome dele era Bruce. Ficamos mortificados. Com o tempo, isso sumiu. As lembranças assustadoras parecem sonhos. Mesmo uma semana depois, ainda não parecia real. Anos depois, aquelas garotas deixaram de ser minhas amigas. Como previsto, recebi uma mensagem de uma delas no Facebook. Quando eu tinha cerca de 25 anos, ela me perguntou se eu tinha perdido a virgindade na idade que estava previsto e se o nome do cara estava correto. Ela disse que ela e a garota religiosa perderam a virgindade conforme especificado. Isso me atingiu como uma tonelada de tijolos. Anos depois, conversávamos e eu quase já havia esquecido. O trauma faz isso com você. Deixamos pra lá, acho que nos fazia sentir seguros adultos. Talvez o truque da vela não fosse real, talvez fôssemos apenas adolescentes com imaginação criativa e lembrássemos errado. Porém, tudo isso desmoronou. O nome que o tabuleiro me revelou foi João. Mas eu não perdi minha virgindade com um cara chamado João. Eu perdi com um cara da Europa chamado Jean. Mas foi aí que percebi, anos depois, que Jean se traduzia para João naquele idioma e isso me atingiu como um raio. Por anos enfrentei paralisia do sono e pesadelos vívidos. Só anos depois, ao me tornar religioso, tudo isso desapareceu com a oração. Como sou religioso agora, nunca usaria uma tábua espírita e acho que ninguém deveria. Às vezes eu me pergunto se foi isso que provocou todos os meus pesadelos e a paralisia do sono com a qual eu lutei. Eu tinha 6 anos, meus pais tinham acabado de se divorciar, minha mãe estava criando 3 filhos sozinha e tinha voltado a estudar, fazendo aulas de justiça criminal na Allegheny Community College. Era final de 87 e eu me lembro da minha mãe trabalhando mais do que eu já tinha visto alguém trabalhar. Estudando enquanto preparava o jantar, anotando com uma mão enquanto tentava dobrar a roupa com a outra. Eu não percebia na época, mas ela estava por um fio. Um dos professores dela percebeu isso. Ele era gentil, carismático e morava no meio do nada no condado de Allegheny, escondido na floresta porque queria desaparecer. Só quando fiquei mais velho que entendi o que aquela casa realmente significava para ele. Ele era gay, e naquele lugar e naquela época, isso significava que você podia ficar em silêncio. Mas nas sessões de estudo de sexta à noite que ele organizava, ele podia respirar. Só alunos, música, café, cartas e seu refúgio seguro. Minha mãe às vezes levava eu, minha irmã e nosso irmão adolescente juntos. A gente sentava na sala de estar e ouvia conversas abafadas vindas da sala de jantar, uma ou outra risada e o barulho das fichas sendo embaralhadas. Mas teve uma noite em que algo mudou. Estávamos lá como de costume, a sessão de estudos virou drinks e pôquer e todo mundo estava relaxado. Então meu irmão falou que queria mostrar um truque que aprendeu para eles.
Ele pegou cartões de índice, uma caneta e uma tampa vermelha de bebida esportiva antiga, plástico plano e translúcido. Ele fez um Ouija caseiro, escreveu o alfabeto, adicionou sim, não e pôs a tampa no centro da mesa. Ninguém levou aquilo a sério, o professor sorriu. Os adultos já tinham tomado algumas bebidas. Era só um jogo bobo de adolescente. Eles fizeram algumas perguntas, riram, e então algo respondeu imediatamente, disse: era um demônio, não um fantasma, não uma criança fingindo sem enigmas enigmáticos, apenas a seguinte mensagem: eu sou um demônio, vou nascer neste mundo. Houve silêncio. Alguém riu nervosamente. Quem vai te dar a luz? A tampa se moveu deliberadamente e soletrou Jenny. Ninguém na sala se chamava Jenny, mas 2 pessoas conheciam alguém com esse nome. Uma das Jennys estava grávida e quase dando à luz. Foi então que o professor se levantou e todo o clima mudou. Não, vamos parar com isso agora. Ele fez todo mundo ficar em círculo e recitar o Pai Nosso. Minha irmã e eu espiamos pela esquina e assistimos da sala de estar só crianças. A gente não sabia o que estava acontecendo, mas dava para sentir a tensão no ar, e isso fazia a gente se sentir mal. Eles estavam de mãos dadas, rezando de olhos fechados, mas ninguém estava tocando na tampa e ela se mexeu. A mesa era velha, estendida com tábuas, as emendas eram irregulares, a tampa enroscava na borda. Parava e dava outro tranco como se estivesse sendo empurrada com força de verdade. E então ela soletrou Fu várias e várias vezes. Enquanto a oração continuava, ninguém quebrou o círculo, ninguém correu, mas dava para sentir o medo. E quando a oração terminou, a tampa parou de se mover como se um interruptor tivesse sido desligado, e foi isso. As pessoas simplesmente foram embora. Depois disso, a noite já tinha acabado mesmo. Meses depois, minha mãe foi novamente à casa do professor para estudar até tarde. Durante a nevasca, ele ofereceu o sofá para ela. Tarde, naquela noite, ela acordou e viu a cadeira de balanço dele se movendo lentamente à sua frente e para trás, de forma constante. Ela achou que ele havia saído do quarto e a observava por algum motivo. Estranho, mas não impossível de imaginar. Na manhã seguinte, ela perguntou casualmente: você saiu ontem? Sentou na cadeira? Ele piscou e disse: não saí do meu quarto, o banheiro é lá dentro. Por quê? E ela disse: cadeiras. Ele contou ao grupo algumas semanas depois que acordou e encontrou todas as cadeiras da sala de jantar viradas. Parecia que algo passou ali à noite, mas sem sinais de arrombamento ou animais. Achamos que era só o fim. Mas então Jenny apareceu, a mesma Jenny grávida cujo nome tinha sido soletrado. Ela não estava lá naquela noite e não sabia o que tinha acontecido, mas alguém contou para ela e o rosto dela mudou. Ela também tinha usado um tabuleiro Ouija sozinha. Ela achava que estava conversando com uma criança, um garotinho solitário, por quem ela sentia pena. Ela até disse que se sentia protetora. Uma noite, o espírito pediu para Jenny se ela podia dar um abraço. Ela disse: não, desculpe, querido, não posso te abraçar, você não está aqui. 30 segundos depois, seu filho pequeno entrou correndo em seu quarto, chorando, pedindo um abraço. Ela nos contou a história tremendo. Disse que vinha vendo coisas piscando no canto da visão, algo perto do teto que sumia quando ela virava para olhar. E ela achou que estava ficando louca até descobrir o que estava acontecendo na casa do professor naquela mesma semana. A mesma mensagem em 2 casas diferentes, em 2 quadros improvisados diferentes, e o que parecia ser a mesma presença. Essa foi minha primeira experiência com algo inexplicável que ninguém conseguia explicar. Na época eu não entendi, mas agora como adulto não consigo esquecer isso. Uma tampa vermelha, uma mesa tremendo, o nome de uma mulher grávida que nem estava na sala. Ainda não sei o que era ou o que significava e sei que nós deixamos isso entrar. Contextualizando, minha mãe e a irmã cresceram do outro lado do campo, perto de 2 garotos. Nós moramos em uma cidade pequena em Montana, então elas cresceram brincando com galinhas e nadando no rio. Minha mãe acabou tendo minha irmãzinha, Natalie, e eu, Faye, e um dos meninos teve gêmeos, Jack e Ben.
Os avós dos gêmeos ainda vivem do outro lado do campo da casa da minha avó. Então, nós crescemos juntos, passando horas e horas juntos lá fora nos campos ou perto do rio quando eles vinham visitar todo verão. Agora, eu sempre tive uma alma assombrada. Ao ver um tabuleiro Ouija numa loja de curiosidades, comecei a pensar. Na época, eu tinha cerca de 14 anos, minha irmã 11, só para referência, e os gêmeos tinham minha idade. Como éramos estudantes do ensino médio sem dinheiro, decidimos não comprar o tabuleiro Ouija, mas fazer o nosso próprio. Voltamos para a casa dos avós deles, pegamos imediatamente algumas cartolinas, marcadores e um pouco de fita adesiva. Antes que nossos cérebros adolescentes bobos pudessem processar o peso do que estávamos fazendo, o tabuleiro já estava pronto. Justificamos fazê-lo com o seguinte sentimento. Dizem para não fazer isso na sua própria casa, mas tecnicamente nenhum de nós morava na casa dos avós deles, então deveria estar tudo bem, certo? Pegamos um pouco de sal lá de cima para fazer um círculo de sal que colocamos cuidadosamente em cima de uma toalha para não cair nada no carpete do porão. Nenhum de nós é muito religioso, diria que no máximo espiritual. Pesquisamos uma oração de proteção no Google e Jack leu em voz alta. E assim nós 4 colocamos um dedo no nosso planchete improvisado e começamos. Sinceramente, mal me lembro do que aconteceu no porão, além de conversar com algumas pessoas. A primeira delas se identificou apenas com iniciais, em vez de nome completo, e uma mulher cujo nome eu não consigo lembrar. Eles eram gente boa, eu acho, mas os 3 lamentavam sobre algum tipo de energia mais sombria no local. Como eu disse, não me lembro de muita coisa, mas lembro que ouvimos um barulho e ficamos um pouco assustados. Decidimos que não íamos mais fazer isso no porão. Depois disso, sendo os jovens bobos que éramos, ficamos assustados e decidimos dar uma pausa por um tempo. Sempre fazíamos questão de nos despedir, mas ficamos realmente assustados com essa entidade mais sombria. O modo como os outros espíritos comentavam dava a impressão de que ele os controlava ou mantinha presos. Fizemos uma pausa, mas o tabuleiro ainda nos atraía. Depois fomos ao quintal. Era um dia lindo e ensolarado, mas estávamos envoltos pela sombra projetada pela casa, contra o bom senso da minha irmãzinha que, sinceramente, deveríamos ter ouvido. Pegamos o tabuleiro novamente e logo fizemos contato com algo, disse ela. O nome dela era Susana e depois descobrimos que era freira. Perguntamos de onde ela veio e respondeu Sydney. Não sabíamos se Sydney era Austrália. Mas então Ben interrompeu. Espera aí, tem uma cidade em Montana chamada Sydney. Perguntamos se era isso que ela queria dizer e ela confirmou. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Perguntamos se ela era o espírito maligno que os outros espíritos mencionaram. Infelizmente ela era e começamos a ficar com medo. Minha irmã não queria nada além de acabar com aquilo, mas meus amigos teimosos e eu continuamos insistindo. Começamos a perguntar sobre a vida dela, acho que perguntamos como ela faleceu, o que não deveríamos ter feito. Eventualmente, um de nós perguntou onde ela trabalhava ou algo relacionado a isso, e ela soletrou um monte de letras aleatórias. Confusos, tentamos novamente e surgiu outra sequência estranha de letras, parecida demais com uma palavra real para ignorar. Estávamos assustados e queríamos terminar logo com aquilo. Dissemos adeus imediatamente e viramos o tabuleiro Ouija, assustados demais até para olhar para aquilo. Enquanto ainda estava fresco na minha mente, abri rapidamente o navegador no velho Sang Song que meu pai tinha me dado no início da pandemia. Digitei as letras e minha pele se arrepiou toda. De alguma forma, de um jeito que desafia a lógica, as letras acabaram sendo o nome de uma igreja na Noruega. Lembra como ela disse que era freira? E como qualquer um de nós, 3 calouros do ensino médio e um aluno da 6ª série, saberia o nome de uma igreja norueguesa? Talvez meus amigos estivessem pregando uma peça, mas nunca os vi tão assustados. Os conheço desde os 3 anos. Meus amigos e eu desistimos. Minha irmãzinha já estava pálida. Como fantasmas, nos despedimos, proibimos qualquer coisa de nos seguir e logo queimamos a tábua. Nós não sabíamos que não era para fazer isso até depois, mas enfim. Já se passaram 5 anos desde então e felizmente nada parece ter nos seguido.
Mas aquele dia me ensinou uma lição que nunca vou esquecer. Você nunca sabe com o que está lidando. Quem sabe o que está do outro lado do véu e quem sabe quem ou o que está tentando entrar do nosso lado. E mais uma coisa, pode ter sido apenas um trote, mas recentemente recebi uma ligação de um número desconhecido de Sydney, Montana. Normalmente eu não atendo ligações de spam, a menos que seja para atender com um sotaque russo só para zoar com eles. Mas por algum motivo, eu atendi essa ligação e não havia nada do outro lado da linha. Fico pensando se é aquela freira vendo se consegue me fazer tocar de novo. Eu era amigo de alguém que nunca tinha experimentado o paranormal e ficava intrigado com as minhas histórias. Ele disse que queria tentar usar um tabuleiro Ouija para ver o que acontecia. Eu só tinha tentado uma vez antes, quando eu tinha cerca de 14 anos. Meus dois amigos de 12 e 14 anos e eu decidimos fazer o nosso usando um copo. Concordamos em fazer isso no galpão grande nos fundos e não dentro de casa. Então lá estávamos nós sentados no escuro, com os dedos no copo, quando um dos meus amigos espirrou e mexeu o ponteiro. Isso fez com que meu outro amigo e eu gritássemos, jogássemos o copo longe e saíssemos correndo para fora, para a luz. Como meu amigo queria tentar, eu também senti vontade de tentar de novo, especialmente porque já fazia 20 anos desde a minha última tentativa. Então comprei um tabuleiro de papel laminado barato no eBay e fui para o nosso parque fora da cidade à noite. Nós tentamos, mas nada aconteceu. Decidimos que precisávamos de um tabuleiro de verdade, então encomendei um de madeira pelo eBay enquanto aguardava a entrega. Íamos a esse parque à noite para brincar nos balanços e ver as estrelas mais visíveis lá. Alguns dias antes do tabuleiro chegar, voltamos ao parque à noite. Para chegar lá, é preciso estacionar, atravessar os trilhos e passar pela estação de trem. Não é mais realmente uma parada para trens, só para eventos, mas vários trens de carvão passam por lá. Ainda assim, ao atravessarmos como antes, cheguei à plataforma e senti algo estranho. Instintivamente, parei imediatamente. Senti como se houvesse algo maligno. Falei ao meu amigo que queria ir embora na hora e não seguir mais. Ele achou que eu estava sendo bobo, mas então percebeu o pânico no meu rosto. Foi aí que ouvimos o que parecia ser um bebê chorando nos trilhos, e ele imediatamente concordou que devíamos ir embora. Ao nos virarmos para ir embora, ouvimos aquilo de novo, mais alto e atrás de nós. Não olhamos para trás, apenas corremos para o carro e partimos rapidamente. Ele estava apavorado porque essa foi a primeira experiência dele, e eu estava apavorado porque nunca tinha sentido nada parecido antes. Nunca mais voltamos lá. Quando o tabuleiro Ouija finalmente chegou, decidimos ir para outro lugar ao entardecer para tentar. Dessa vez, o ponteiro realmente se moveu. Meu amigo me acusou, mas disse que não sou idiota. Ele decidiu bater os dedos no ponteiro de um jeito que não o faria se mover, só para ver se ele estava se movendo sozinho. Fiquei irritado e disse para ele que precisava de energia constante para se mover e que ele estava quebrando a conexão o tempo todo. Ele parou de brincar e levou a sério. Agora você deve pensar, e se ele estivesse movendo o ponteiro? Ou e se fosse eu? Usamos os celulares como luz após o pôr do sol. Quando você movia o ponteiro sozinho, ele fazia um leve ruído ao deslizar pelo tabuleiro. Quando ele se movia sozinho, víamos a luz dos celulares sob o ponteiro, como se flutuasse sobre o tabuleiro sem emitir som, voltando ao ocorrido. O tabuleiro começou a contar de 9 para baixo. Sabíamos que isso significava adeus, então foi o que fizemos. Então ele começou a se mover de novo e a responder nossas perguntas. Perguntamos se era fantasma, ele negou. Perguntamos se era espírito, ele confirmou. Perguntamos o nome dele e ele disse que não tinha nome. Perguntamos sobre a coisa, o outro parque, e ele nos avisou para não voltarmos lá porque era maligno. É seguro dizer que eu nunca voltei lá, nem quis voltar. Não sou mais amigo dessa pessoa, então não sei se ela já voltou lá, mas eu nunca voltarei. Um mês depois, conversei sobre o incidente com colegas do trabalho e eles me contaram. A estação de trem era um antigo acampamento dos trabalhadores durante a construção dos trilhos. Naquela época, famílias moravam lá e, às vezes, crianças pequenas desapareciam ao cair em tocas de wombat e nunca eram encontradas. Depois que soube disso, parei de observar estrelas em parques escuros fora da cidade.
Só de lembrar já me assusta. Mas fico feliz em compartilhar a história. Obrigado por ouvir. Eu cresci em uma parte bem rural do norte da Colômbia Britânica. Se você sabe, neve boa parte do ano, estradas perigosas e trailers que mal abrigam no inverno. Uma das minhas amigas próximas, Nick, morava um pouco afastada, no meio do mato. A mãe dela era bartender e, como os bares fechavam só às 4h, ela passava muito tempo sozinha em casa. O trailer dela era precário. A fundação afundou tanto que deixou o lugar torto. Os canos estavam sempre congelados e o aquecedor não dava conta do frio. As janelas estavam sempre cobertas de gelo por dentro, não era só geada, mas gelo de verdade. Tínhamos 14 anos quando isso ocorreu. Uma noite, um dos namorados da Nick trouxe um tabuleiro Ouija e desafiou todo mundo a experimentar. Clássico começo de filme de terror adolescente, né? A maioria do grupo era descolada demais para admitir que estava nervosa. Mas eu era um covarde assumido. Eu nunca tinha nem tentado o Bloody Mary antes, e não ia mexer com o mundo dos espíritos. Então, enquanto eles preparavam tudo na sala de estar, eu fui para o quartinho dos fundos onde eles mantinham os coelhos. Eles criavam os coelhos para pele e carne, o que já era meio estranho, mas tudo bem. Não era exatamente quente lá dentro, mas era melhor do que ficar na sala, com um rádio de espíritos enfeitado. A irmãzinha da Nick também veio, então éramos só nós dois e os coelhos. De vez em quando a gente ouvia gritos e risadas vindo da outra sala, mas estávamos bem até que a Nick entrou ainda rindo e trouxe a tábua Ouija com ela. Ela pegou um coelhinho, só uma bolinha de pelo, e pôs na tábua. Ela ria histericamente, como se tudo fosse uma grande piada. O coelho ficou ali por alguns segundos completamente imóvel, e então virou de lado e simplesmente morreu. Não houve barulho, nenhum espasmo repentino, simplesmente se foi. Quem já criou coelhos sabe que eles podem morrer de susto, literalmente de ataque cardíaco. Mas o contexto, o ambiente e a intenção do que ela disse. Nick jura até hoje que eles tinham acabado de pedir ao tabuleiro para mostrar o quão forte o espírito era, para provar que ele realmente podia fazer alguma coisa. Ela trouxe o coelho. Liguei para minha mãe e disse que, se não viesse me buscar, eu iria embora a pé, no meio da noite. Eu não ligava para os alces ou para as estradas, eu não ia ficar e não voltei por meses. Voltei só no verão, quando o sol quase não se põe e a escuridão é um pouco menos pesada. Mesmo assim, nunca voltei no inverno e aquele trailer ainda me dá arrepios. Não me importa o que digam sobre coincidência ou ciência. Naquela noite, eu sei que algo respondeu e seja lá o que for, queria ser levado a sério. Essa história foi contada para mim pelo meu falecido pai e ficou comigo desde então. Ele não exagerava nem ligava para bobagens. Ele foi padre por mais de 30 anos, mas antes disso serviu nas Forças Armadas. Ele tinha visto a guerra, tinha visto a morte e acreditava profundamente na existência tanto do bem quanto do mal. Um dos paraquedismos onde ele trabalhou era numa pequena cidade arborizada no norte da Pensilvânia, próxima de uma floresta estadual, tornando as casas espalhadas e silenciosas à noite. Meu pai tinha conhecido alguns dos policiais locais de lá. Era uma comunidade pequena, do tipo em que todo mundo se conhecia pelo primeiro nome. Numa noite de final de outono, ele recebeu uma ligação de um desses policiais. O tom era estranho, não exatamente de pânico, mas sério. O policial pediu para ele ir até uma casa nos arredores da cidade. Tudo começou como uma reclamação rotineira de barulho. Alguns jovens de pouco mais de 20 anos passavam o fim de semana na casa, se divertindo, bebendo e tentando se comunicar com espíritos usando um tabuleiro Ouija. Mas algo tinha dado errado. Quando a polícia chegou, eles não encontraram um bando de jovens bêbados fazendo bagunça. Encontraram um dos garotos gritando em uma língua incompreensível, arranhando os braços e tentando entrar no espaço sob a casa. Os outros estavam apavorados e tinham se trancado em um banheiro no andar de cima, e um deles tinha ligado para o 190. O garoto que tinha perdido o controle, Jaime, foi levado de ambulância e depois transferido para uma clínica psiquiátrica de acordo com os policiais. Ele não parou de gritar até ser sedado,
e permaneceu naquela clínica por mais de 1 ano. A polícia não sabia o que pensar da situação, mas havia algo de errado com a casa, e foi por isso que eles chamaram o papai. Eles não precisavam dele para prender ninguém, eles precisavam de aconselhamento espiritual. Meu pai concordou em ir, mas admitiu depois que quase voltou no meio do caminho. Ele não sabia por quê, mas quanto mais saía da cidade, mais pesado sentia o peito. Ele chegou e encontrou a casa quase vazia, só 2 policiais ainda lá dentro, ambos parecendo querer estar em outro lugar. No momento em que ele cruzou a porta, soube que algo não estava certo. Ele me disse depois que foi a única vez na vida, seja no exército ou como clérigo, em que realmente sentiu medo. Ele disse que o ar na casa parecia denso, nem quente nem frio, apenas pesado, como se andasse debaixo d'água. Ele não ouviu nada, nem mesmo os rangidos normais de uma casa antiga, e havia algo mais, algo que ele nunca conseguiu descrever direito ali. Ele encontrou o tabuleiro Ouija no centro da sala de estar, com o ponteiro ainda repousando no meio. Ninguém o tocou desde então, disse ele. Não teve coragem de movê-lo, afirmou. Em vez disso, ele enfiou a mão no casaco e tirou um pequeno livro quente que ele sempre carregava consigo, seu manual de orações. Depois que ele faleceu, ficou para mim. A capa está rachada e as páginas são macias e amassadas pelo tempo, mas há uma página que está mais marcada do que as outras, a página com a oração de purificação que ele leu naquela noite. Ele a recitou em voz alta, inteira, devagar, claramente, com as mãos tremendo. Ele disse que sua respiração era visível apesar da casa quente, e o policial ficou atrás dele em silêncio. Quando ele terminou, o peso começou a desaparecer. Não houve drama, nem rajadas de ar ou luzes piscando, mas parecia que algo se soltou. Ele comparou a sensação ao alívio de quando o ouvido estala após pressão acumulada. Ele não ficou muito depois. Ele orientou os policiais a destruir a tábua corretamente e recomendou que só voltassem à casa se fosse indispensável. Ele nunca mais viu Jamie, mas ouviu de um dos policiais meses depois que ele ainda não era o mesmo. Ele só lembrava alguns fragmentos do incidente, mas ele ficou com medo do escuro depois disso e não conseguia dormir com as luzes apagadas nem ficar sozinho. Meu pai só me disse isso sobre aquela noite. Se você aceitar um conselho meu, só um. Nunca use uma tábua Ouija. Não mexa com portas que você não está preparado para fechar. Eu nunca toquei em uma e nunca vou tocar. Há 8 anos, meu amigo e eu usamos uma tábua Ouija de forma descuidada. Era caseira, então não esperava que funcionasse, mas usamos várias vezes na semana. Praticamente de imediato tivemos sucesso e conversamos com muitos espíritos. Nada muito interessante, mas ganhei alguma credibilidade com eles quando responderam perguntas como quando minha casa foi construída, quem morava lá antes. Ainda estava um pouco cético sobre isso. Então decidimos perguntar ao tabuleiro qual era o nome do meio do meu amigo, o outro que estava usando o tabuleiro comigo, que eu não sabia na época. Ela fechou os olhos e olhou para cima, então eu sabia que não via o tabuleiro. E adivinha? Soletrou o nome do meio dela. Nesse momento, nós dois estávamos convencidos e empolgados com essas experiências. E essa é a parte que me assusta. Entramos em contato com algo e perguntamos com quem estávamos falando. A resposta foi Zio e depois Mama. Tentei esquecer essa experiência, por isso não lembro tudo do encontro. Mas eu me lembro que aquilo estava mexendo com a gente de alguma forma, e a gente ficava muito confuso com o que estava acontecendo. De repente, o ponteiro desliza rápido pelo tabuleiro, passa pelo alfabeto e faz o número 8 de forma agressiva. Parecia intenso e agressivo. Já tínhamos pesquisado e sabíamos que não era bom. Estávamos gritando a Deus. Mas ele continuou fazendo o número 8, até que o ponteiro foi forçado a sair do tabuleiro e tombou. Então, basicamente, encontramos Oso, tivemos os números 8 e derrubamos o ponteiro do tabuleiro sem dizer adeus, no encerramento da comunicação. Era tudo diversão e brincadeira para nós até isso acontecer, e então ficamos tão sérios e em silêncio. Eu imediatamente rasguei o tabuleiro, enterrei as peças separadamente na floresta. Não tenho certeza se isso é certo de se fazer, eu só entrei em pânico. Na verdade, a gente tinha vídeos disso, mas eu apaguei imediatamente para eliminar qualquer ligação com essa experiência.
Nunca mais falamos sobre isso desde que aconteceu e tentei não pensar mais, mas ultimamente tem me incomodado muito. Não lembro de outros acontecimentos paranormais depois disso, mas a casa já parecia meio assombrada desde o início. Enfim, eu não moro mais lá. Isso é algo com que eu deveria me preocupar? Tenho certeza de que está tudo bem, já que nada realmente aconteceu com a gente depois, mas eu só fico preocupado porque meio que todos nós fizemos coisas erradas. Há cerca de 2 anos, minha vovó trouxe para casa um tabuleiro Ouija que ela encontrou em uma venda de garagem. Sempre acreditei no paranormal, um dos meus maiores interesses desde que me entendo por gente. Então, naturalmente, eu sabia que era melhor não mexer com uma dessas coisas. Já li histórias demais, vi documentários suficientes e ouvi muitos avisos para achar que era só uma brincadeira. Minha nana, embora fosse totalmente cética, achou que seria divertido para mim, meu irmão mais novo e nosso primo mais velho brincarmos com isso. Eu não queria ter nada a ver com isso. Só de olhar para aquilo eu já ficava inquieto, então deixei na mesa de jantar por alguns dias, esperando que ela esquecesse ou decidisse jogar fora, mas sem sorte. Ela acabou me dizendo para guardar aquilo, então empurrei debaixo da minha cama e tentei esquecer. Meu irmão de 11 anos e meu primo de 12 imploravam para usar, mas eu disse que não. Várias e várias vezes tentei explicar o motivo. Não era só um jogo, mas eles eram garotos típicos pré-adolescentes. Se você manda não fazer, eles fazem. Então, um dia eu cheguei do trabalho e algo simplesmente parecia estranho. Sabe quando você sente que mexeram nas suas coisas? Olhei debaixo da cama e vi a prancha, mas senti um estranho desconforto, como se algo estivesse errado. Eu desci e perguntei direto se eles tinham usado. No começo eles negaram, mas eu percebi na hora. Eventualmente admitiram que brincaram com ela e perguntei se despediram ao terminar. Como a maioria que conhece tabuleiros Ouija sabe, isso é importante, e eles juraram ter feito. Agora meu primo tem o hábito de ser dramático, ele exagera e inventa histórias por diversão. Quando ele contou sobre coisas estranhas que teriam acontecido enquanto jogavam, não acreditei em nada. Achei que era ele exagerando ou eles pregando peças uns nos outros. Dias depois fui dormir e senti de repente a mesma sensação pesada e desconfortável de estar sendo observado. Olhei para o meu armário que tem 2 portas de correr e uma delas estava entreaberta. Apenas uma fresta, suficiente para me assustar totalmente. Virei de costas para a parede e tentei ignorar a sensação. Acabei adormecendo. De repente acordei assustado. Algo havia me atingido na parte de trás da cabeça. Foi um baque forte, não um toque leve. Deitado de costas, minha cabeça estava no travesseiro. E não havia como explicar como algo poderia ter feito contato ali. Meu corpo inteiro estava tremendo. Eu me sentei, olhei ao redor e não vi nada. E então o meu chão rangeu. Não apenas uma vez. Ele rangeu repetidamente, como se algo ou alguém circulasse lentamente minha cama. Eu estava apavorado e paralisado. Fiquei deitado ali por um tempo que parecia uma eternidade, com o coração batendo forte nos meus ouvidos, até que finalmente criei coragem para pegar meu celular e sair correndo do quarto. Sentei no sofá, segurando o celular e tentando me acalmar. A parte de trás da minha cabeça ainda tinha uma sensação estranha, de formigamento e pulsação. Olhei as horas, 3 da manhã. Tentei ligar para o meu namorado, que hoje é meu marido. Eu estava chorando e completamente abalada. Ele não atendeu. Liguei para ele cerca de 15 vezes antes de desistir. Fiquei sentado na cadeira, luzes acesas, pulando a cada barulho, até minha nana acordar às 6 horas. Não contei o que aconteceu, pois ela não acreditaria mesmo assim. Mais tarde, liguei novamente para meu namorado e dessa vez ele atendeu. O celular dele estava no silencioso e ele disse que se sentiu mal por não atender minhas ligações. Ele teria vindo na hora se soubesse, e veio me ver naquele dia. Levamos o tabuleiro Ouija ao ferro velho e nos livramos dele, e desde então nada mais aconteceu. Sem rangidos, sem sensações estranhas, nunca mais acordei com pancadas invisíveis na cabeça. Eu não contei para mais ninguém da minha família, só para ele. E até hoje, eu ainda não sei exatamente o que estava naquele quarto comigo, mas eu sei disso.
Tabuleiros Ouija não são brincadeira e nunca mexa com eles. Eu sempre fui um pouco sintonizado com o sobrenatural, não sou um médium completo nem nada, mas sou sensível. Aos 18 anos cometi um erro que nunca vou esquecer. Nessa noite abri a porta para algo para o qual não estava pronto. 5 de nós passávamos o tempo no quintal do meu amigo. Numa noite fria e silenciosa de fim de verão, um amigo apareceu com um tabuleiro Ouija que brilhava no escuro. Eu estava ao mesmo tempo apavorado e profundamente curioso. Minha mãe é muito religiosa e sempre proibiu que eu chegasse perto desses tabuleiros. Ela me falou isso. Eles eram perigosos e podiam trazer coisas difíceis de eliminar. Eu tinha 18 anos, era teimoso, curioso e aceitei participar. Sentamos ao redor do tabuleiro, rindo e fazendo perguntas bobas. Com quem vou me casar? Qual é o nome do meu colega de cela? Mas nada estava acontecendo. Não havia nenhum movimento ou resposta. A tábua ficou resolutamente imóvel, mas alguns minutos depois algo mudou. Eu não tenho muita certeza de como explicar, mas o ar mudou. Meu peito ficou apertado, minhas mãos começaram a tremer violentamente, como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda não tinha percebido. Claro, meus amigos riram e zombaram de mim. Ai, meu Deus, você é tão dramático. Mas eu não brincava, nem conseguia levantar os olhos do tabuleiro e foi aí que ouvi. Uma respiração profunda e ofegante bem no meu ouvido não era só um som. Parecia que alguém estava se inclinando bem perto, perto demais, expirando diretamente na minha pele. Eu estava ao lado da Megan, mas ela estava a uns 30 centímetros e não respirava assim. Era só coisa da minha cabeça. Eu continuei repetindo para aquela coisa, fosse o que fosse, ir embora, e eventualmente ela foi. O peso sumiu, mas eu não contei para ninguém o que aconteceu. Eu não consegui. Fiquei ali, paralisado, fingindo estar bem, enquanto meu coração tentava escapar do peito. Mais tarde, quando todos foram embora, implorei para a Megan dormir lá em casa. Eu sabia que o que quer que tivesse sussurrado no meu ouvido não tinha ficado no quintal, mas sentia que provavelmente tinha se agarrado a mim. Eu perguntei casualmente para a Megan se ela tinha ouvido algo estranho durante a sessão, e ela me olhou como se eu fosse louco. Do que você está falando? Não, ela achou que eu estava inventando, mas eu não estava. A assombração começou naquela noite. Pelo próximo mês, a casa parecia estranha. Só conseguia dormir com todas as luzes acesas e música alta nos fones. Mas não adiantava. Toda noite, como um relógio, eu ouvia passos indo e voltando do lado de fora da porta do meu quarto. Às vezes, eles paravam bem na porta, como se quem quer que fosse ou o que quer que fosse estivesse decidindo se entrava ou não. E então tinha aquela coisa das 3 da manhã. Toda noite eu acordava exatamente às 3 da manhã, como se tivesse sido arrancado de um sonho. Eu não contei para minha mãe, ela ficaria furiosa se descobrisse que desobedeci e usei um tabuleiro Ouija. Certa manhã, após uma noite sem dormir, ela me sentou na cozinha e perguntou: Ashley, o que diabos está acontecendo nesta casa? Eu congelei. Nada, menti, não está acontecendo nada. Ela me encarou. Não minta para mim. No último mês, tenho ouvido passos no corredor. E ontem à noite algo arranhou meu pé enquanto eu dormia e então eu desabei. Eu comecei a chorar, contei tudo para ela sobre o tabuleiro Ouija, o sopro no meu ar, os pesadelos e os passos. Ela não gritou, apenas se levantou, foi até o armário e pegou a sálvia. Juntos. Defumamos todos os cômodos da casa. Ela recitou orações, borrifou água benta nos cantos, e eu juro que senti o ar mudar de novo, ficou mais leve, como se o que quer que fosse finalmente tivesse ido embora. Desde aquela noite tudo mudou, não de forma ruim, só diferente. Os passos pararam, o despertar às 3 da manhã parou, e a casa voltou a parecer segura. Desde então fiquei mais sensível e sinto tudo com mais intensidade. Às vezes, ainda sonho com pessoas que nunca conheci e que já morreram. Veja o que descobrimos. Pouco depois, alguém tirou a própria vida na casa onde usamos o tabuleiro, um homem no porão anos antes. Se você já se perguntou se tabuleiros Ouija funcionam, posso afirmar, funcionam. E o pior de tudo é que eles nem sempre falam com você pelo tabuleiro. Às vezes eles apenas sussurram no seu ouvido.
Espero que você encare essa história como um aviso. Isso foi em um dos meus últimos anos do ensino médio. Eu fui amigo durante toda a escola de uma garota chamada Alice. Ela era o típico exemplo da Hermione, super inteligente, muito atenta nas aulas e tinha resposta para quase tudo. Mas quando ela fez cerca de 15 anos, algo dentro dela mudou. Ela continuava inteligente, mas de repente adotou um estilo gótico. Passou a se vestir toda de preto, tingiu o cabelo, pintou as unhas e usava pulseiras góticas. Foi uma mudança bastante surpreendente que, sinceramente, veio do nada. Eu gostava desse tipo de música na época, mas nunca me preocupei em me vestir assim. Ela, porém, foi até o fim. Nada realmente mudou nela, pelo menos não em relação à nossa amizade. Mas um dia, quando a convidei para vir aqui, o que não era incomum, ela trouxe um tabuleiro Ouija que tinha comprado em um brechó. Eu nunca tinha visto um antes, quer dizer, já tinha ouvido falar deles, quem nunca, e fiquei um pouco relutante em usar. Mas ela insistiu que era só um brinquedo, nada mais, e explicou o efeito idiomotor. E queria que eu usasse com ela. Só para provar que era uma grande bobagem, eu concordei a contragosto. Ela trouxe e colocou na mesa de centro da minha casa. Para contextualizar, preciso explicar alguns pontos importantes. Minha mãe, infelizmente, faleceu quando eu tinha cerca de 5 anos, então por muito tempo foi só eu e meu pai. Meu pai sempre teve dificuldades para encontrar um emprego de qualidade e, na época, estava trabalhando em turnos noturnos. Ele, por acaso, teve que cobrir o turno de outra pessoa naquele dia e acabou trabalhando por um período excepcionalmente longo. Devia ser por volta das 5 da tarde, ele já tinha saído e eu nem esperava vê-lo, se visse só de manhã. Então Alice tira o tabuleiro Ouija da caixa, coloca-o sobre a mesa e põe o ponteiro em cima. E explica que nós dois colocamos 2 dedos no ponteiro e que ele vai se mover e dar mensagens. Legal, eu digo, e começamos. Eu coloco meus dedos no ponteiro, esperando que ele seja arrastado e que recebamos alguma mensagem assustadora do além. Não vou mentir, eu estava meio que esperando receber algo da minha mãe, mas não tive essa sorte. Por um tempo não acontece absolutamente nenhum movimento, a gente se olha e começa a rir. Não está acontecendo nada. Depois de um tempo, Alice desiste e deixa na mesa. Eu vou pegar alguns lanches e nós ligamos a televisão. Após alguns episódios de programas chatos e pouca conversa, ela pergunta se queremos tentar de novo. E eu concordo. Acho que até aqui não há nada sobrenatural nisso. É literalmente apenas um pedaço de madeira com algumas letras em cima. Então, desta vez, coloco meus dedos sobre ele sem esperar nada. Mas de repente sinto um choque e minha mão começa a se mover sob a tábua. Olho para Alice e insisto que é ela quem está fazendo isso, o que faria sentido, já que foi ela quem nos incentivou a tentar de novo. Mas ela insiste que não está fazendo isso agora. Alice não é uma boa mentirosa. Ela nunca foi boa em atuar de jeito nenhum e me olha com um tipo de horror atônito, como se eu estivesse fazendo isso e depois a culpando por estar fazendo. Nós dois nos olhamos, tentando entender a situação e olhamos para baixo, curiosos, para ver o que está sendo soletrado. Apenas uma palavra aberta, ela é soletrada uma vez, é soletrada de novo. Nesse momento, eu tiro meus dedos e digo para ela que não tem graça e que eu nem entendo o que ela está tentando fazer. Ela insiste que não está envolvida nisso de jeito nenhum. E nós dois meio que olhamos um para o outro de lado. Eu digo para ela que não quero mais brincar. Não estou achando isso muito divertido e ela concorda. Então guardamos na caixa e continuamos assistindo televisão. Mais tarde à noite ela vai para casa. Eu esquento alguma comida no micro-ondas e meio que esqueço de tudo isso, o agora. Se você prestou atenção, deve ter notado que nunca dissemos adeus. Serei honesto. Acho que nenhum de nós, na época, sabia que isso era um passo importante em todo o ritual do tabuleiro Ouija. Mas, como verão, tivemos que aprender isso da forma difícil, ou melhor,
Eu. Então eu vou para a cama e durmo. Uma coisa sobre mim é que eu durmo como uma pedra. Depois que durmo, nada consegue me acordar. Já dormi em tempestades fortes, com a casa quase pegando fogo e meu pai tentando me acordar à força. Realmente é preciso muito para perturbar meu sono. Eu estava na escola quando recebi uma mensagem engraçada do meu pai. Está tudo bem em casa? Isso foi estranho. Eu disse para ele que estava tudo bem, mas que eu estava na escola e perguntei o que tinha acontecido. Ele respondeu. Ele ouviu passos no corredor fora do quarto dele enquanto tentava dormir e ficou se perguntando se eu tinha chegado em casa mais cedo. Não quis sair da cama porque estava exausto e na hora nem pensei muito nisso. Estava no meio da aula e não deveria usar o celular, então guardei o telefone. Não dei muita atenção às mensagens, presumi que meu pai só estava cansado do turno duplo e segui meu dia. A partir desse dia, passamos a ouvir coisas estranhas na casa. Às vezes, ao chegar em casa, eu ouvia o que parecia sussurros vindos do andar de cima. Quando eu chegava perto das escadas para ouvir melhor, todos paravam de repente, como se uma gravação tivesse sido desligada. Nunca entendi as palavras de verdade, mas tudo chegou ao limite. Algumas semanas depois, era um sábado. Meu pai e eu tínhamos um passeio planejado para o meio do dia. E eu estava apenas assistindo televisão lá embaixo. Enquanto ele tentava dormir mais algumas horas antes de sairmos, foi quando ouvi algo vindo do andar de cima, uma batida suave. Por que meu pai está batendo? Pensei comigo mesmo e ignorei, mas então as batidas aconteceram de novo. Isso era algum tipo de brincadeira? Subo as escadas sem pensar em nada e quando chego ao topo olho para o corredor. Há apenas 3 portas, a minha, a do meu pai e a do banheiro que fica no meio no final do corredor. Eu observo que as 3 portas estão fechadas e então eu ouço batidas vindas de uma das portas, 3 pancadas fortes. A questão é que deve estar vindo de dentro de uma das portas, eu digo para mim mesmo. E como não há ninguém em casa além de mim e do meu pai, deve estar vindo do quarto dele. Eu olho para o meu relógio, são mais ou menos 11 horas, né? Provavelmente ele já deveria estar acordando mesmo, então eu abro a porta, mas meu pai não está atrás da porta. Ele está sentado bem ereto na cama, encarando a porta. E quando eu abro, ele se assusta e diz: "Ah, é só você. Por que você estava batendo assim? Você está me assustando pra caramba." Eu olho para ele e digo que eu não estava batendo na porta, que eu estava lá embaixo assistindo televisão. Achei que era ele e subi porque achei que ele estava batendo e sendo estranho. Nos encaramos incrédulos. E então a lembrança do tabuleiro Ouija me vem à mente, e eu me pergunto se abrir era algum tipo de mensagem ou instrução. E eu começo a surtar. Eu conto tudo para o meu pai e explico que tudo só começou por causa do tabuleiro. Então eu ligo para minha amiga Alice, convido ela para vir aqui, e ela pega o tabuleiro de novo. E eu insisto para fazermos tudo de novo, mas dessa vez dizer adeus. Eu não tinha certeza se funcionaria, mas fico grato em dizer que depois que fizemos isso, as coisas pararam de acontecer na casa, meu pai conseguiu dormir direito e todos os sustos pareceram desaparecer. Quero dizer que era minha mãe, mas não acho que era. Quem sabe o que era aquilo? Eu, por mim, nunca mais quero usar um tabuleiro Ouija. Não sei se Alice ainda tem ele ou não. E aí, pessoal? Aqui é o Mortis Media e muito obrigado por ouvirem. Espero que tenham gostado da coleção de histórias assustadoras de hoje à noite. Com certeza, foram um grupo interessante. Se quiser sua história no canal, envie por e-mail para temortismedia@gmail.com. E se você quiser benefícios exclusivos meus, fique à vontade para seguir o link na descrição, para o Patreon. Isso me lembra. Gostaria de agradecer especialmente aos meus membros e apoiadores, cujos nomes podem ser vistos na tela, pelo apoio financeiro contínuo. Isso realmente faz uma enorme diferença. Pessoal, obrigado, e se quiserem ver ainda mais de mim, sigam os links na tela agora. É isso por hoje. Continuem incríveis e até o próximo. Boa noite.